A filosofia racional clássica começa pela tentativa de entender como o pensamento humano conhece a realidade. Antes de discutir política, moral, religião ou qualquer outro tema, ela procura compreender como a mente funciona e como pode alcançar a verdade. Por isso, seu ponto de partida não são opiniões, nem autores isolados, mas a própria estrutura do pensamento. O primeiro elemento fundamental é o conceito. Conceito é a representação mental universal de algo. Não é uma imagem específica, nem uma lembrança individual, mas uma ideia geral formada pela mente. Quando pensamos em homem, árvore ou triângulo, não estamos pensando em um indivíduo específico, mas em algo que pode valer para muitos indivíduos diferentes. O conceito surge por abstração. A mente retira aquilo que considera essencial e ignora características acidentais. O conceito de triângulo, por exemplo, não depende de tamanho, cor ou material, mas apenas daquilo que faz um triângulo ser triângulo, possuir 3 lados. O conceito sozinho ainda não afirma nada. Ele apenas apresenta uma ideia à mente. Por isso, ele não é verdadeiro nem falso. A verdade começa apenas quando a mente realiza um juízo. Juízo é o ato de afirmar ou negar algo sobre alguma coisa. Quando dizemos o homem é racional, ou todo triângulo possui 3 lados, a mente está ligando conceitos e afirmando algo sobre a realidade. O juízo possui sujeito, predicado e cópula. O sujeito é aquilo de que se fala. O predicado é aquilo que se afirma do sujeito, e a cópula faz a ligação entre ambos. É no juízo que aparecem verdade e falsidade. Um conceito isolado não pode ser falso, mas um juízo pode. A filosofia clássica define verdade como adequação entre a mente e a realidade. Um juízo é verdadeiro quando aquilo que a mente afirma corresponde ao que realmente existe. Assim, a água mole corresponde à realidade, enquanto pedras pensam não corresponde. Depois do conceito e do juízo, surge o raciocínio. Raciocinar é ligar juízos para alcançar uma conclusão. A forma clássica desse processo é o silogismo. No silogismo, 2 premissas levam necessariamente a uma conclusão. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Nesse caso, a conclusão decorre necessariamente das premissas. O pensamento racional clássico considera isso fundamental, porque acredita que o conhecimento correto depende da estrutura correta do raciocínio. O silogismo possui premissa maior, premissa menor e conclusão. Existe também o termo médio, que faz a ligação entre as 2 premissas. No exemplo anterior, o termo homem conecta Sócrates à mortalidade. A lógica clássica analisa principalmente a forma do raciocínio. Isso significa que ela procura saber se a conclusão realmente decorre das premissas, independentemente do assunto tratado. Por isso, um argumento pode ser logicamente válido, mesmo sendo falso quanto ao conteúdo. Se alguém disser, todo peixe vive em árvores, sardinhas são peixes, logo, sardinhas vivem em árvores. A estrutura lógica continua correta, embora a premissa seja falsa. A lógica garante coerência do pensamento, mas não garante sozinha a verdade das premissas. Para isso, a filosofia clássica também investigava a realidade, a experiência e o ser das coisas. Toda essa tradição entendia a filosofia como uma ciência racional. O objetivo não era colecionar opiniões de autores, mas aprender a pensar corretamente. Conceitos claros produzem juízos claros. Juízos claros permitem raciocínios válidos, e raciocínios válidos aproximam a mente da verdade. Por isso os antigos davam tanta importância à lógica e à definição rigorosa dos termos. Sem conceitos claros, os debates se tornam confusos. As palavras mudam de sentido no meio da discussão, e o pensamento perde firmeza. Nesse modelo, a filosofia não era vista como expressão subjetiva ou simples reflexão pessoal, mas como disciplina do intelecto. Antes de discordar sobre assuntos complexos, era necessário aprender como o pensamento opera, como as ideias são formadas, como os juízos se tornam verdadeiros ou falsos, e como os raciocínios podem ser válidos ou inválidos. Essa era a base da chamada filosofia racional clássica. Uma falácia é um raciocínio defeituoso que aparenta ser verdadeiro ou válido. Seu perigo está justamente nisso. Ela convence pela aparência, mesmo possuindo um erro interno. Os antigos davam enorme importância ao estudo das falácias, porque acreditavam que muitos erros humanos surgem do pensamento confuso. Antes de discutir política, religião, moral ou qualquer outro assunto complexo, era necessário aprender a identificar raciocínios falsos, ambiguidades e conclusões ilegítimas. A lógica não servia apenas para construir argumentos, mas também para proteger a mente contra enganos. As falácias podem surgir de 2 formas principais. Algumas acontecem por erro na estrutura do raciocínio.
Outras surgem por confusão nos conceitos e nas palavras utilizadas. Entre as mais comuns está a falácia da ambiguidade, que ocorre quando uma palavra muda de sentido no meio do argumento. No exemplo, nada é melhor que a verdade. Um pão é melhor que nada. Logo, um pão é melhor que a verdade. A palavra nada não mantém o mesmo significado nas duas premissas. O raciocínio parece funcionar apenas porque o termo foi usado de maneira ambígua. Esse problema é importante porque muitos debates dependem exatamente do uso impreciso das palavras. Termos como liberdade, igualdade, ciência ou natureza podem assumir sentidos diferentes sem que as pessoas percebam. Quando os conceitos não são definidos com clareza, o raciocínio se torna instável e confuso. Outra falácia muito conhecida é a falácia da autoridade. Ela acontece quando alguém considera algo verdadeiro apenas porque uma pessoa famosa, poderosa ou respeitada afirmou aquilo. A tradição racional clássica reconhecia que especialistas podem ajudar como testemunhas ou referências técnicas, mas insistia que a autoridade não substitui demonstração racional. A verdade não depende apenas do prestígio de quem fala. Existe também a falácia ad hominem, em que se ataca a pessoa em vez do argumento. Em vez de responder a uma ideia, tenta-se desqualificar o indivíduo que a apresentou. Porém, mesmo que alguém seja hipócrita ou tenha defeitos pessoais, o argumento ainda precisa ser analisado separadamente. Outra forma muito comum de erro é a falácia da emoção. Nesse caso, a conclusão procura se apoiar em medo, pena, raiva ou choque emocional, em vez de provas racionais. Um argumento pode despertar sentimentos intensos, sem que isso demonstre sua verdade. A filosofia racional clássica procurava separar emoção de demonstração lógica. Há ainda a falácia da falsa causa, que ocorre quando duas coisas acontecem próximas uma da outra e a mente conclui, sem prova suficiente, que uma causou a outra. Do mesmo modo, a generalização precipitada transforma poucos casos particulares em regra universal, criando conclusões amplas a partir de exemplos insuficientes. O estudo das falácias tinha como objetivo treinar a mente para não aceitar raciocínios apenas porque parecem intuitivos, emocionantes ou socialmente convincentes. A filosofia racional exigia examinar cuidadosamente os conceitos utilizados, a estrutura do argumento e a relação entre as premissas e a conclusão. Ao aprender a reconhecer falácias, a pessoa começa a perceber ambiguidades, manipulações emocionais, saltos lógicos e conclusões sem fundamento em muitos discursos cotidianos. Entretanto, a tradição clássica também alertava para outro erro: transformar o estudo das falácias numa simples tentativa de vencer debates. O objetivo verdadeiro não era derrotar adversários, mas aproximar a mente da verdade por meio do pensamento claro e rigoroso. Depois de estudar o funcionamento do pensamento, volta-se para aquilo sobre o qual a mente pensa, a própria realidade. É nesse ponto que começa a metafísica, considerada pelos antigos a parte mais elevada da filosofia. Enquanto a lógica procura ensinar como pensar corretamente, a metafísica investiga aquilo que existe e os princípios fundamentais do ser. A palavra ser possui um significado muito amplo. Tudo aquilo que existe possui ser. Uma pedra, uma árvore, um animal ou uma pessoa. A metafísica pergunta justamente o que significa existir e o que faz uma coisa ser aquilo que é. Em vez de estudar apenas objetos particulares, ela procura aquilo que todos os seres possuem em comum: a existência. Por isso, a metafísica era definida como o estudo do ser enquanto ser. Seu objetivo não era analisar apenas fenômenos específicos, mas compreender a estrutura mais profunda da realidade. A filosofia clássica acreditava que o mundo não era um caos incompreensível, mas algo ordenado e inteligível, capaz de ser conhecido pela razão humana. Uma das primeiras distinções fundamentais da metafísica clássica é a diferença entre essência e existência. A essência é aquilo que uma coisa é. A existência é o fato de essa coisa realmente existir. A essência de um triângulo, por exemplo, consiste em ser uma figura de 3 lados. Já a existência responde à pergunta sobre se esse triângulo existe de fato. A mente humana pode formar conceitos de coisas inexistentes, como dragões ou criaturas imaginárias. Isso mostra que pensar algo não garante sua existência real. A metafísica clássica fazia questão de distinguir claramente o pensamento da realidade. Outra distinção importante é entre substância e acidente. Substância é aquilo que existe em si mesmo, como uma árvore, uma pedra ou uma pessoa. Acidentes são características que existem na substância, mas que podem mudar sem destruir aquilo que a coisa é. A cor de uma maçã, sua temperatura ou tamanho podem variar, enquanto ela continua sendo a mesma maçã.
Essa distinção permitia separar aquilo que é essencial daquilo que é secundário. A metafísica clássica também procurava explicar a mudança. Para isso, Aristóteles desenvolveu as ideias de potência e ato. Potência é aquilo que pode vir a ser. Ato é aquilo que já está realizado. Uma semente possui a árvore e tem potência, enquanto a árvore adulta representa essa potência realizada em ato. Assim, a mudança não era entendida como surgimento absoluto do nada, mas como passagem da potência ao ato. Outro ponto central era a teoria das causas. A filosofia clássica afirmava que compreender algo exige conhecer suas causas. Aristóteles distinguia 4 tipos principais. A causa material é aquilo de que uma coisa é feita, como a madeira de uma mesa. A causa formal é a estrutura ou essência que faz a mesa ser mesa. A causa eficiente é aquilo que produz a coisa, como o carpinteiro. A causa final é o propósito ou finalidade, como servir para apoiar objetos. Toda essa estrutura metafísica partia da ideia de que a realidade possui ordem, natureza e inteligibilidade. O mundo não era visto como algo completamente arbitrário, ou sem sentido. A razão humana seria capaz de descobrir princípios reais presentes das coisas. Por isso, a metafísica ocupava posição central na filosofia racional clássica. Ela procurava compreender não apenas como pensamos, mas aquilo que existe e as leis fundamentais do próprio ser.